A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje eu gostaria de estar trazendo para os irmãos mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus e que possamos estar firmados na rocha, que é Jesus Cristo, em todos os momentos em que nós precisarmos estar fortes e estarmos de pé, com a ajuda de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus e com a ajuda da Palavra de Deus que está guardada no nosso coração. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que está escrito lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1, que está escrito assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É lindo, irmãos, essa parte desse salmo. Vem falar sobre a felicidade do cristão. E a palavra de Deus, ela nos dá um conselho. Ela diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, que não segue os conselhos de pessoas que não conhecem a Deus e que não conhecem a palavra de Deus, que não imita a conduta dos pecadores, ou seja, a pessoa que tem como referência um cristão, uma cristã, a pessoa que tem como referência principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, senta na roda daqueles que contam piada, senta na roda daqueles que falam mal da vida dos outros, senta na roda dos fofoqueiros, senta na roda das pessoas que se reúnem para falar da vida dos outros. Isso é roda dos escarnecedores. Escarnecer de alguém que não está junto e que não tem o poder de se defender. Então, a palavra de Deus nos dá um conselho para que nós possamos ser felizes. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Particularmente, eu gosto muito do Salmo 1, pois ele mostra como devemos agir na vida cristã e como podemos ser bem-sucedidos se priorizarmos a palavra de Deus em tudo que fizermos. O primeiro versículo desse salmo traz orientações muito importantes para a nossa vida espiritual. Porém, muitas pessoas têm dúvidas quanto ao seu significado. Por isso, vamos analisar o que Deus realmente quer nos dizer, nos ensinar, por meio dessa passagem do Salmo número 1. A primeira coisa que nós aprendemos com esse salmo é como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. A maioria de nós gosta de ouvir conselhos antes de tomar decisões. Mas isso pode ser prejudicial se ouvirmos as pessoas erradas. É por isso que a Bíblia diz para não seguirmos os conselhos dos ímpios, pois eles baseiam suas vidas no que acham ser certo e não no que Deus diz que é certo. Quantos cristãos abandonaram os caminhos do Senhor por ouvirem conselhos errados e hoje sofrem com as consequências? Isso porque eles se deixaram levar por pensamentos do tipo: isso não tem nada a ver. Deus não vai se importar se você fizer isso, porque deixar para depois o que você pode fazer hoje. Não é isso que a gente escuta bastante? Por que deixar para depois o que você pode fazer hoje? A gente escuta também assim: você não precisa ser tão radical na sua fé. Ser honesto é o bastante. Mas a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, o primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá é como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. A segunda coisa que nós aprendemos com esse salmo é que nós não devemos imitar a conduta dos pecadores, aqueles que não praticam a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, podemos cair no erro de nos comparar com aqueles que vivem uma vida próspera, porém longe de Deus. É por isso que o salmista nos exorta a não copiarmos o estilo de vida dos pecadores, pois eles mal sabem que seus caminhos os levarão à morte, conforme está escrito lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E você vê, irmãos, que muitas pessoas caem neste erro. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. E o salmista teve inveja dos pecadores e chegou a pensar que todo o seu esforço em servir a Deus havia sido em vão, já que a sua vida parecia nunca melhorar. Até que ele se colocou na presença de Deus em oração e descobriu que ele estava no caminho errado e que ele precisava estar no caminho que teria que ter uma vida de santidade e não uma vida que imitaria a conduta dos pecadores. E a terceira coisa que nós aprendemos é que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, na roda dos fofoqueiros, na roda daqueles que falam mal da vida dos outros. Irmãos, Jesus caminhou com as prostitutas, caminhou com os cobradores de impostos e todo tipo de pessoas consideradas pecadoras pelos religiosos da época. No entanto, Jesus não se contaminou com os seus pecados. Antes, ele exortou as pessoas a mudar de vida. Por causa disso, muitos cristãos usam o exemplo de Jesus para mostrarem que estão certos ao conviverem com aqueles que não têm compromisso com Deus. Mas é preciso tomar cuidado, pois nem todos querem ouvir a mensagem do Evangelho. Pelo contrário, zombam dele. Nós não somos superiores a ninguém, mas o nosso dever é ser luz e sal desta terra. Ou seja, devemos mostrar através do nosso testemunho, da nossa conduta, da nossa honestidade, do nosso testemunho de cristão, o quanto Deus nos transformou. Assim fica fácil entender que o propósito de Jesus Cristo, ao se encontrar com as pessoas da sua época, era unicamente de levá-los para Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Deus não quer que você viva dentro de uma bolha cristã, convivendo apenas com pessoas que têm a mesma fé que você. Nós precisamos ser luz no meio das trevas. Precisamos conviver com pessoas que estão nas trevas para que possamos ajudá-las a vir para a luz. E Deus, Ele quer que você seja sociável, que saiba conversar de modo agradável, que não tenha preconceito, que trate bem todas as pessoas, que tenha amor por todas as pessoas, e que também não tenha nenhum tipo de intolerância religiosa. Então, meu irmão e minha irmã, através dessa palavra, a partir de hoje, baseie sua vida na palavra de Deus, baseie a sua vida no seu testemunho, e o seu testemunho, ele falará muito mais forte do que as suas palavras. Amém? Então, eu gostaria de estarmos orando hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa estar tomando posse desses conselhos para a vida cristã. Possamos tomar posse
daquilo que a Bíblia nos ensina em como ser feliz. Então, a Bíblia diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Vamos estar orando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós queremos viver uma verdadeira felicidade que vem só do Espírito Santo, que nos dá a paz e a alegria do Espírito Santo. Mas nós aprendemos com a Tua palavra que para sermos felizes, nós não podemos seguir os conselhos dos ímpios. Nós aprendemos com a Tua palavra que para ser feliz, nós não devemos imitar a conduta dos pecadores. E nós aprendemos também com a Tua palavra que para a gente ser feliz, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, na roda dos fofoqueiros, na roda dos zombadores, na roda daqueles que falam mal da vida dos outros, na roda daqueles que têm uma língua cheia de veneno. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, se existe alguma coisa que desagrada ao Senhor na nossa vida, conserta nesse dia, meu Pai, para que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos seguir o conselho das pessoas de Deus, das pessoas, meu Pai, que conhecem a Tua palavra, que nós possamos imitar apenas a Jesus Cristo, e aquelas pessoas que têm um bom testemunho, uma boa conduta, aquelas pessoas que vivem uma vida de exemplo de cristão verdadeiramente convertido. E não deixa, meu Pai, com que zombadores, escarnecedores, fofoqueiros, meu Pai, venham, meu Pai, se aproximar de nós. E que se a gente escutar alguma coisa de alguém falando da vida dos outros, que essa conversa acabe em nós. Porque nós precisamos acabar com a fofoca. Nós precisamos acabar com tudo aquilo que prejudica a vida do nosso irmão e da nossa irmã. E no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que possamos ser felizes, meu Pai, fazendo a Tua vontade, andando dentro dos Teus princípios, meu Pai, e praticando a Tua palavra. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada irmão, com cada irmã que escutou essa palavra, e que essa palavra não volte vazia e venha transformar a vida desse irmão e dessa irmã que precisa seguir o conselho que está na Tua palavra. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.